O que você espera de hoje? Eu espero, Bruno, prazer, né? Prazer. Eu espero conhecer, né, essa forma de investimento, né, lá no exterior também, né, a parte de tributação, eu acho importante. Show de bola. A gente vai falar sobre isso. Mais alguém? Tem alguma pergunta pra gente? O que você espera da apresentação hoje? O que eu espero? Nacional, né? Financiamento. Como que está a tradução cultural? Sim, isso é importante, né? Mentalidade, né? Do investidor estrangeiro. Isso, como eles enxergam no momento a gente, mais recentemente. Houve uma mudança nos últimos anos, por exemplo? Sim. Ótimo. Porque Qual é o seu nome? É Romano. Romano? Escapou. Isso é importante. Vamos falar, Letícia, vamos falar sobre culturação de investimento? Vamos, né? Sobre culturação de investimento. Vamos, né? Quem mais? Vou pegar aqui uma pergunta. Certinho? Captação de investimento internacional. Exatamente. Está no lugar certo. Tem algumas dúvidas sobre esse processo. Acho que, por exemplo, o que buscar no fundo, né? Tem alguns fundos que eu sinto que eles trazem apenas dinheiro, né? Vindo lá de fora para o Brasil, não tem tanta expertise. Né? Quais são os fundos, o que identificar para trazer de fato um smart money e como começar esse processo, né? Por network, tem alguma outra via? Acho que serão tópicos interessantes para entender. Show de bola. E seu nome? Bruno? Prazer, Xará. Mais alguém aqui? Lucas? Vitor? Pergunta pra gente. Bruno, chegou na sua. Show de bola. Letícia. Cleverson, coloca para mim na última página. Claro. Temos uma pergunta aqui. Marcos, isso. Tudo bem? Tudo bem. Quando se fala em financiamento de projetos, o que é levado em consideração? O que é, quando fala projeto, né? Quais são os pré-requisitos? Você está olhando... Desculpa, Marcos, a gente está na frente do microfone. Projetos não só são aspectos de produto, mas também aspecto de empresa. Tá? Muitas vezes você consegue associação e financiamento de projetos tanto na área privada ou pública do projeto como um todo. Tá bom? Mas eu vou fazer essa pergunta, vou responder essa pergunta para você. Tem mais uma pergunta aqui, rapidinho. Como que a escassez de mão de obra impacta na entrada de dinheiro tanto no Brasil como em outros países? Muito interessante. Qual que é o seu nome? Acirra a concorrência. Michel fez aspectos legais. A gente vai falar sobre os aspectos legais, os melhores contratos e como reter essa mão de obra. Alguma vantagem em eu estabelecer uma empresa no exterior para investir aqui? Sim, essa é uma pergunta muito válida, até mesmo porque tem um aspecto de governança entre os investidores, tá bom? Cleverson, estamos prontos aí? Então tá, show de bola. Vamos começar? Vamos lá. Beleza, então. Pessoal, boa tarde, meu nome é Bruno Drummond, eu estou com a Letícia aqui, ela é nossa líder do societário da nossa empresa. Queria agradecer você, Letícia, queria agradecer o Roberto, o Cleverson e a Grace que estão ali, ó, esse time aqui que faz acontecer, ó. Tá vendo? Uma salva de palmas para eles, por favor. O Roberto, ele vai desligar o microfone em algum momento hoje. Falaram que é 35 minutos, mas eu não vou deixar, né, Roberto? É isso? Beleza. Então vamos lá, vamos começar esse negócio. Letícia Maris trabalha com reestruturação e, eventualmente, ajuda as empresas a alavancar, tanto via debt e equity, no estrangeiro. E esse é o objetivo da nossa conversa hoje. Todo mundo está escutando bem?
Letícia, seja bem-vinda. Meu nome é Bruno Drummond, sou o fundador do Drummond. Nós somos 180 pessoas em 6 lugares, 5 mil clientes, tá? E é importante, essa apresentação que está aqui, ela é totalmente sua. Você vai ter um QR Code, você vai conseguir fazer o download de lá. Hoje nós vamos apresentar para vocês um Canvas, né, Letícia? Esse Canvas é sobre como buscar esse dinheiro lá fora e por que buscar esse dinheiro lá fora. Muita gente fala assim, mas, cara, isso aqui é loucura, a gente está na Bossa Summit, né? Por que eu estou pensando em buscar dinheiro lá fora? Não é isso que você está pensando? Qual é o seu nome? Hã? Matheus. Você concorda que é loucura? Pode falar. Eita, tá alto. Acho que não é loucura, dependendo do estágio e do potencial da tua startup, eu acho que faz muito sentido, mas... Show de bola. Matheus, o objetivo de uma empresa, no final do dia, é ser global. Se você for pensar somente Brasil, tá ok? Tá ok, Roberto? Se você for pensar somente Brasil, no final do dia vai ser muito pequeno o seu mercado. Ok? Então esse é o objetivo. Falando novamente, nós trabalhamos com parte contábil, legal, consulting, ventures, sempre cross borders. Letícia é responsável por fazer as estruturações e hoje no mercado brasileiro nós temos cerca de 25% do mercado são os nossos clientes. Então, se você for observar todos esses clientes que fizeram rodadas ultimamente, vamos lá, Solids, Contabilizei, Vetex, quem mais, Letícia? A gente tem como cliente aí? Scali, né? Viva Real, Zap, são todos clientes da nossa base. Por quê? A gente ajuda e facilitar a transação no final do dia a escalar lá fora. E por que nós fazemos isso? Quais são as oportunidades que nós temos lá? Letícia, quais são as oportunidades que nós temos? Nos Estados Unidos, até por ser um mercado de... Bom, boa tarde todo mundo, né? O Bruno já se apresentou aí bastante, estou vendo umas carinhas conhecidas que passaram no stand. Obrigada por estarem aqui. Bom, os Estados Unidos oferece, né, um mercado de venture capital bastante maduro e com, enfim, um leque enorme de VCs, né? A gente escutou muito aqui nesses 2 dias o quanto o mercado de VC brasileiro vem crescendo. Nos Estados Unidos é muito mais antigo. Então, enfim, é um leque muito maior de investidores e até, enfim, eu sou advogada, então os instrumentos jurídicos são muito mais sólidos e, enfim, inclusive tem, né, parâmetros e modelos que todo o mercado usa para a gente focar naquilo que realmente importa e não gastar com legal fees em fazer um documento. E é muito interessante, pessoal, que os mesmos investidores que estão aqui hoje, eles são co-investidores lá fora. Porque eles aprendem, né, a Bossa Investimentos, eles são nossos clientes e investir em outros VC funds no estrangeiro. Então, é normal, isso é normal. Às vezes, muitos brasileiros já dizem, não, faz o flip, né, que a gente vai explicar aqui, leva a sua matrícula lá para fora que a gente investe lá, porque de repente eles visualizam que a sua investida vai ter mais, a sua empresa vai ter mais futuro lá fora, né, e mais captação para próximas rodadas do que no Brasil. Então, já desde o primeiro investimento de fundo brasileiro, às vezes já capta lá fora. E é muito interessante, né, Letícia, porque captar lá fora não significa só captar, pode ser também operar. Existe uma diferença grande entre captar e operar, ou só operar, ou então os dois. Ficou tranquilo até agora? Beleza. Então, uma coisa muito importante, quando você faz a capitalização lá fora, né, Letícia, você tem acesso à mão de obra lá fora, que é uma mão de obra diferenciada, que muitas vezes está um pouco avançada em algumas tecnologias, né?
Nem sempre é a mais barata, correto? Não, exato. Inclusive, né, Bruno, recente, essa semana, um cliente nosso veio, eu quero contratar uma pessoa de, acho que era Moçambique, e ele tem uma empresa lá fora, e na hora a gente já pensa em todos os riscos tributários e trabalhistas brasileiros, a gente fala, não. Então, usa a sua estrutura americana, e aí a gente leva para o Bruno para ver os aspectos tributários americanos disso, mas costuma ser muito mais simples, né? Então, você não só tem um mercado de mão de obra americano, como também africano, asiático, enfim, realmente amplia muito, né? E, inclusive, fundos europeus também. Quando você vai para os Estados Unidos, você não só se amplia para os Estados Unidos, você amplia para o mundo mesmo, né? Que tem medo do Brasil, por vezes, né? Pela questão da insegurança jurídica, burocracia. Isso sempre, Letícia, é visto dentro de um ambiente não só de cash, né, de pagamento de cash, mas também de equity base, né, que a gente vai entrar nesse assunto. Fala de stock options. Stock options, assim sendo. Com o acesso à mão de obra, você vai ter acesso à tecnologia. Tecnologia que hoje você, muitas vezes não está você tem tanto acesso quanto você deveria ter de estar próximo dessa mão de obra. Uma coisa que é muito importante. Hoje a gente teve uma apresentação da Mônica. A Mônica é nossa cliente, a Solids é nosso cliente. E você tem um aprendizado. Você tem um aprendizado de vender o serviço lá fora. Você tem um aprendizado de comprar um produto e vender um produto lá fora. Esse aprendizado no mundo startup é importantíssimo. Errar e errar rápido. Né? A gente precisa de ter o feedback do que você está fazendo e aplicar aquele feedback no seu dia a dia para você que possa pivotar e assim sendo. Isso aqui é um exercício muito interessante no seu dia a dia. A melhor maneira de você executar isso, a gente chama de flip. E a gente vai entrar em detalhes agora. Por que é o flip? Flip, doutora Letícia, o que é? Fica à vontade. Sem o slide, né? Depois a gente vai explicar melhor, mas o flip é um movimento societário de levar sua matriz, né, o corpo de gestão, a empresa controladora, mas pode ser uma offshore, uma BVI, uma Cayman. Você leva a sua gestão para essa empresa internacional para poder captar, porque o importante é onde o investidor entra, é onde vai estar todo o seu quadro societário atual. Né? Então, o flip nada mais a gente fala muito, flip é um termo muito usado aqui na indústria de VC internacional, que é levar, basicamente é isso, é levar a sua matriz brasileira para uma empresa, um país offshore de Delaware. A gente usa Delaware, vamos explicar o porquê de Delaware. Mas é engraçado, todo mundo pensa em Delaware, Caimã, BVI. Semana passada eu tive dois clientes novos que vieram com flip na Alemanha. Você acredita? Muita gente está indo para a Alemanha. A estrutura da Alemanha é interessante. Então, não existe uma forma correta ou uma forma de caixinha. Existe a melhor para você. É verdade. Porque no Brasil se fala muito, não, eu quero Cayman LLC limitada, né? Sempre Cayman LLC limitada. Mas não necessariamente esse vai ser o melhor modelo para você. Costuma ser o melhor, né, por aspectos tributários, mas não necessariamente, enfim. Depois acho que com o slide a gente pode explicar melhor. Importante a gente falar sobre redução de burocracia. Quando você faz transações do exterior, existe uma redução de burocracia no nível de governança. E isso é importante, porque isso tem uma facilidade de você fazer transações no nível dos seus investidores. Fala um pouquinho disso, Letícia, porque isso é importante. Da facilitação de burocracia? Exatamente. Bom, os Estados Unidos, como eu falei, o mercado mais maduro, eu acho que lá, os VCs, até acho que a Michelle, né, que estava aqui antes, estava falando da cabeça, acho que muda realmente bastante o que eles estão preocupados, e eles realmente focam no que realmente importa, eles não perdem muito tempo com detalhe. E aí, até aproveitando a pergunta que alguém fez ali sobre o smart money, né, do VC, semana passada um cliente, a gente participou de um board meeting dele, né, o primeiro board meeting depois da captação, e foi muito legal. Um VC fund chegou para ele e falou assim, olha, você está na Suíça, você é brasileiro, você está na Suíça, você está empregando gente de todos os lugares,
qual é a cultura da sua empresa. Você precisa trazer uma cultura, você precisa ter uma cultura. Então, assim, mesmo, né, e é um VC estava no second round, enfim, não é um VC que investiu seed, mas não costuma investir seed, e ele trouxe essa pegada. Então, enfim, sempre tendo um board seat, tem esse aprendizado com seus board members, né? E depois disso tudo, o que é o mais importante, você entra numa plataforma global. Ali você fica exposto para fazer transações globais. Tá ok até agora? Estamos na mesma página? Podemos entrar nos detalhes de como fazer? Beleza? Beleza. Então, antes de a gente começar a fazer o flip, que é o objetivo da nossa apresentação, quais são os stakeholders que a gente tem que trabalhar quando a gente olha da nossa empresa? A gente trouxe esse conceito aqui de stakeholders, porque quando você pensa em internacionalizar, em captar no exterior, você não pode só pensar nos seus sócios, né, nos fundadores. Tem que também pensar, principalmente aqui, né, além de clientes, fornecedores e prestadores de serviços que também são stakeholders, principalmente nos seus credores de mútuo conversível, que de repente você já captou ali de family and friends, e qual vai ser o efeito disso para eles, né, se eles estão ok com isso, o que está previsto nesse contrato, simples ou complexo, que eles vão migrar junto com você, né, eles vão passar a ser sócios dessa estrutura americana. Então, tem que pensar realmente no efeito disso para cada uma dessas pessoas. Isso é importante, porque senão eles vão precisar de aprender também, né? Muitos desses investidores vão precisar de aprender como fazer negócio lá fora, como serem investidores no âmbito internacional. A gente tem casos de clientes que a gente teve que fazer literalmente uma assembleia com todos os investidores, explicar passo a passo como que é ser um investidor no exterior. Em alguns casos você tem exposição à questão sucessória, outros casos tem o aspecto tributário, e aí vamos. Isso é importante. Quanto menos atrito, mais fácil é. Bom, isso que a gente fala também, quanto mais cedo, melhor. Porque você começa a captar muito Brasil, de repente, e agora eu vou. Putz, agora eu tenho que falar com 5 investidores se eles topam eu internacionalizar para receber lá fora. Bom, vamos falar do flip então? O que você acha e quais são os conceitos? A gente já falou sobre isso, né? Isso. A mudança da matriz e por quê? Eu acho que já como até eu adiantei, né, o básico, posso até falar um pouquinho mais no detalhe como é, né? Enfim, parece complexo, mas não é. É procedimento simples. A gente abre a empresa, né? Isso tudo a gente faz lá na Drummond, a gente abre a empresa. Aí você, enfim, abre a empresa pelos sócios brasileiros e a porta tem uma conferência internacional de ação, né, Bruno? E aí, exatamente, de ações, uma conferência internacional de ações, e os seus, né, stakeholders passam a ser sócios. Aqui é o hoje, né? Hoje você tem isso, e no dia seguinte você tem todos esses stakeholders em cima da estrutura americana e a sua empresa brasileira aqui embaixo. E essa estrutura americana ela pode ser uma holding ou uma empresa operacional e também controladora dessa. E aqui, né, Bruno, lembrando, a gente colocou Inc. ou LLC. E aí eu acho legal trazer um conceito bem básico para vocês terem em mente, né? A LLC é uma Limited Liability Company, mas a Inc. ela também tem responsabilidade limitada dos sócios, ambas são empresas de responsabilidade limitada, mas a LLC ela é mais usada por brasileiros por ela ser uma empresa transparente para fins fiscais. Então, ela não é tributada no nível dela, enquanto que a Inc. é uma empresa opaca, por assim dizer, então ela é tributada. Mas, às vezes, né, a empresa americana quer ser operacional nos Estados Unidos, talvez, no caso dela, seja melhor ser uma Inc. Por isso que a gente diz, não é uma receita do bolo, vai lá, segue, você vai ter LLC ou queima aqui LLC limitada, né? E é importante aqui, pessoal, é entender dois conceitos. O que é um LLC? O mais próximo de uma LLC seria a nossa limitada brasileira. E aí que o mais próximo seria a nossa SA. Tá? Então, retomando aqui, você pode ter uma Inc, sim, pode ter, e você vai ter que operar ela. O que é? Então, Matheus, você é do Nubank, correto? A Nubank tem hoje uma subsidiária lá, correto? A Nubank, ela fez essa transição para que essa subsidiária Inc. aqui pudesse executar e ter funcionários, vender o seu produto ou serviço no ambiente americano. E mesmo que não seja americano, para clientes e mercados fora do Brasil
e nem sempre americano. Ficou claro? Tá ok? Estamos ok, pessoal? E aí, inclusive, né, Bruno, adicionar, a Inc., pelos americanos, é a estrutura societária mais usada. Porque, como o Bruno mencionou, a gente equipara ela no SA. Aqui, quando a empresa vai justamente converter seus mundos, ela se transforma em SA. Por quê? Porque com a SA a gente consegue jogar muito mais com os direitos dos sócios. Ela é uma legislação mais robusta. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, se você não está falando de uma empresa brasileira indo para os Estados Unidos, ao contrário, você pensa na Inc. Eu vou ter uma Inc. captando VCs. Exatamente. E se você tem uma operação 100% Brasil e que você só está buscando dinheiro lá fora, a LC vai ser a empresa mais adequada na sua situação. Por que isso, pessoal? Muito simples. Isso acontece com frequência no ambiente, onde você tem uma empresa LLC que você queira operar nos Estados Unidos. Não é a melhor maneira. E quando você tem uma Inc. e você não vai operar nos Estados Unidos, também não é a melhor maneira. Isso a gente já viu na transação da Zap e da Viva Real, quando foi vendida há 1 ano e meio atrás, tá? Que houve uma ineficiência fiscal de mais ou menos 100 milhões de dólares. Então, lembre-se, não existe pacote de bolo. Existe a sua opção, é a sua estrutura. Ficou claro? Se amanhã a gente estiver falando na Alemanha, pode ser Delaware, pode ser outros lugares. Mas o mais importante é a gente entender qual é a sua ambição e aonde você vai trabalhar. E lembra uma coisa, a gente começa, na startup, a gente começa vendendo para o mercado. Daqui a um mês, pode vender para 2 mercados. Você precisa de criar uma estrutura que ela seja flexível para você, para que você possa pivotar da melhor maneira, né? Então, a Nubank provavelmente passou no momento de abertura de mercado, né, Matheus? Você teve que fazer modificações na sua estrutura para ter o menor ganho de capital naquela transação. Não só para os sócios, não só para os VCs, tá? Mas também para os outros stakeholders, tá? Lembre-se disso. Fica à vontade. Aproveitar o gancho, Bruno, que você falou de Delaware, e ele tinha me perguntado, né? Por que Delaware? Delaware tem questão fiscal e de legislação. Ela tem, enfim, para nós advogados, né, todos os casos americanos, né, que é common law, tudo, assim, Delaware tem uma legislação de case law muito vasta, então ela traz uma segurança jurídica enorme, ela é super pró-business, né, pró-investidores e até consequentemente pró-empresas, porque traz uma segurança jurídica para todo mundo. Então, é pela legislação e pelo aspecto tributário, porque ela não tem tributação no nível estadual. Isso é importante, Letícia, porque agora a gente vai entrar num aspecto de governança. Depois que você coloca a sua estrutura, a primeira coisa que você vai querer trabalhar é onde que vai ser a sua governança. O que é isso? O seu relacionamento com os seus sócios, né? Onde vai estar seu board, onde vai estar seu acordo de acionista, onde vai estar seu plano de opção de compra de ações, para quem você vai dar para os seus funcionários no Brasil opção de compra de qual empresa? Você vai dar Phantom Stocks, vai dar de qual delas, né? E quando a gente fala governança, é isso, é seu board, é sua gestão, seu campo de decisão, né? Onde exatamente. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 tipos de variações. Nesse primeiro é quando a gente tem a governança nos Estados Unidos. Você tem a brasileira, você tem a empresa nos Estados Unidos, em Delaware, que é uma empresa transparente, e você tem os stakeholders, os investidores diretos nela. Nesse exemplo, número 1 aqui, você tem a governança e o holding 100% nos Estados Unidos. É muito usado quando você tem investidores 100% americanos. Tá? Não é usado quando você vai falar assim, eu preciso de trazer, por exemplo, a Bossa LLC, que tem um fundo lá que vai ser investido. Eles não vão entrar aqui. Tá? Eles vão entrar num outro fundo que vai ser o fundo em offshore. Tá? Isso é importante. Aí, o outro exemplo é quando você tem holding offshore e uma operacional.
nos Estados Unidos e uma operação no Brasil. Aonde que você vai colocar a governança? Nas offshores, a um nível acima dela. Tá? Então, essa empresa aqui, por exemplo, pode ser um bom exemplo, vou dar exemplo aqui de mercados. Nubank, Vetex, XP, CIT, fizeram a abertura do mercado. Eu acho que, inclusive, esse, né, Bruno? Porque aqui, ó, cada stakeholder tem seu próprio fundo. Exatamente. Aqui, cada stakeholder tem seu próprio fundo. Aqui você tem um fundo offshore, um Cayman, um BVI, uma empresa offshore, com todos eles entrando aqui. Né? Por isso que a gente fala limited, costuma ser a nomenclatura usada em Cayman, a LLC, e essa tem os stakeholders, uma offshore, e aqui várias offshorezinhas para cada investidor. Ficou claro, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Não? Show de bola. Vamos entrar agora nos detalhes de como a gente estruturar a parte de documentos. E essa é a sua parte que você vai falar. O que é um SAFE? Vamos lá. Né? A gente vai entrar no detalhe do SAFE, Convertible Note. Tem mais alguma coisa? Preferred Shares. Eu acho que até aqui, como a gente está falando de captação internacional, para agregar mais a vocês, que eu acho que o Convertible Note é equivalente a um mútuo conversível, acho que o mercado brasileiro conhece bastante. Para agregar a vocês aqui, o SAFE é bastante peculiar ao mercado americano. Ele é o Simple Agreement for Future Equity. Ele não é dívida, ele é equity, só que ele ainda não é equity, ainda você não é diluído. Né? Nos 2 primeiros, o fundador não tem diluição. Né? Só quando emite shares, aí você é diluído. Nos 2 primeiros, você não tem diluição ainda, né? Uma diluição futura mediante conversão, quando, né, você tem uma rodada precificada e tal. Só que o SAFE, ele tampouco é dívida, ele é um instrumento bem ele fica no mezanino, né? Eu diria até, para ajudar no mercado brasileiro, pensar numa FAC, né, no adiantamento para futuramente capital, mas também, enfim, é diferente porque tem ali os eventos de liquidez. E aí o Simple Agreement for Future Equity, ele é extremamente usado justamente por ser muito simples, ele é um documento assim, de 2 páginas, super simples, e a indústria usa muito nos Estados Unidos, e ele é perfeito para early stage investments mesmo, por ser simples. Seed e Pre-Seed. Pre-Seed, exatamente. E aí o Preferred Shares, né, é comum quando você tem ali a sua rodada, pode ser Seed, mas o Series A, que você emite os Convertible Preferred Shares, né, que são conversíveis em ações ordinárias. E aí tem todas aquelas preferências, né, de liquidation preference, dividendos, e aí vai negociar, vai variar de investidor para investidor. Uma coisa importante, Letícia, a gente falar, é que esses conceitos, eles entram em qualquer uma dessas estruturas. Exato, a gente adapta, né? Tá. Um SAFE, você pode ter um SAFE Cayman, a indústria adapta. Assim como o SAFE, ele é feito para uma Inc. No mercado americano, ele foi feito para uma Inc., mas a gente adapta para uma LLC. Exatamente, então é importante. Os instrumentos legais no próximo slide, eles vão ser colocados na governança que você escolher como founder. Ficou claro? E pessoal, não precisa tirar foto não, a gente vai mandar o PPT para vocês, tá? E isso aqui é para vocês, isso aqui é uma aula para vocês. Então, depois dos instrumentos jurídicos, quais são os outros instrumentos para o aspecto de governança dessa empresa que a gente estava falando? Aí quando você, então, capta, né? No Brasil, a gente costuma muito trabalhar com acordo de acionistas único, né? Com várias questões ali dentro de um acordo. No mercado americano, é mais um set de documentos em que cada um fala uma coisa, mais assim, ramificado, mas enfim, é equivalente ao acordo de acionistas, direito e preferência de cada classe de ação. Equity Compensation Plan é um assunto que a gente trabalha muito lá no Legal da Drummond, né? E aí tem efeitos tributários, cada um deles. O mercado americano é muito sólido no Equity Compensation Plan, então tem uma segurança jurídica enorme, inclusive tudo previsto no código do IRS, né, que é a Receita Federal Americana, que está ali, Phantom Stock é tributado dessa forma, Option, aí tem o Incentive e Non-Incentive, que uma tributa só, eles têm, né, diferente da gente, eles têm um modelo em que você só tributa quando você liquida, né, que no Brasil não existe, porque só no exercício você já teria que tributar. Então a gente trabalha muito com Equity Compensation Plan, a governança, né, e o relacionamento intercompany, porque a partir do momento que você tem uma empresa nos Estados Unidos e uma na brasileira, você tem que ficar atento, né, a gente até no nosso guide de startup a gente fala dos intangíveis, onde você vai colocar.
E aí todo esse relacionamento a gente trabalha muito com esses contratos. E os planos de Equity Compensation nos Estados Unidos te dão um direito mais ou menos de 12 tipos de planos. O lado bom é que para vários lugares do mundo, né? Então você pode ter funcionários no Brasil, em Moçambique, na Europa, na Índia, e você vai ter o mesmo plano para aqueles funcionários ou para aqueles associados. Isso é importante porque é uma maneira de você segurar esses novos colaboradores e reter ele para médio e longo prazo. Tá? Então, lembre-se que isso é um ponto importante para você equalizar a cultura da empresa global. E as pessoas não usam isso com frequência. Tá? Relacionamento os contratos entre intercompany é importantíssimo, até mesmo porque cada país você vai ter um aspecto e uma agência que regulamenta isso, né? Então você vai ter no Brasil o Bacen, a Receita Federal, os agentes necessários para que você possa fazer a transação de câmbio, senão você não vai receber o câmbio. Então, se você não trabalhar corretamente com os contratos, fica muito mais difícil e demora muito mais tempo para que você possa fechar o seu câmbio e o seu dinheiro está localizado e liquidado para que você possa usar. Tá certo? Então, não é que é difícil fazer, é difícil você seguir o passo a passo. E a gente trouxe aqui para vocês esse passo a passo. Tá? No final você vai ter um Canvas, você poder fazer o download do Canvas e usar aquilo lá como um passo a passo. Gestão e imigração. No momento que você virou global, né, Letícia, você vai ter que começar a pensar em como gerir isso e também mover as pessoas, né? Vindo para o Brasil, saindo do Brasil. Isso eu posso até adicionar, que algo peculiar do mercado americano que eu acho interessante é que uma sociedade lá não precisa ter um administrador local, e ele não precisa ser pessoa natural, não precisa ter representante, nada. Você pode ter o teu administrador Brasil sendo administrador da sua LLC ou da sua Inc. Então, isso você não precisa ter ninguém lá. Porém, se você quer ter, a gente até trabalha, a gente tem um setor de direito, né, de imigração, a gente consegue levar esse executivo para lá, né, dependendo, aí tem vários tipos de visto. Então, também é algo que, junto da internacionalização, você pensa, né, na questão migratória. E muitos dos funcionários que vocês venham contratar no exterior, logo após eles podem vir para o Brasil ou mover entre as subsidiárias. É muito comum isso. Bom, outras considerações. Estado de incorporação, estado de atuação. Então, se você for para fora fazer globalização, né, já captou e agora você vai atuar, um ponto importante é para onde você vai atuar. Porque uma coisa é comum, igual no Brasil, você pode formar sua empresa em São Paulo, mas você pode ter uma filial em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, assim sendo. Aonde que você vai atuar? Aonde que vai estar o seu cliente? Aonde vai estar a sua mão de obra? Aonde vai estar o seu hub? Né? Isso é importante. Operação global ou operação local, né? A operação global, muitas vezes você tem vou dar um exemplo claro de um cliente nosso, que ele trabalha a Starce, né? A Starce hoje, ela tem dois tipos de serviço. O primeiro serviço é uma experiência local, tá? Então, ele leva pessoas até o Silicon Valley para educar eles em questões de inovação. E leva também pessoas para Miami para terem experiência de serem globais. Ao mesmo tempo, ele tem uma plataforma que treina as pessoas no mundo global. Então, a pessoa pode estar na Índia e está sendo treinada não com a mesma experiência local, mas na sua plataforma. Então, observem isso, porque quando a gente fala de global e local, tem impactos fiscais aonde você vai gerar renda daquela empresa, tá ok? E quando você gera renda, tem um impacto
da onde você vai pagar o imposto. Custo, estrutura, logística, operação. Muito importante, né? Porque no momento que você faz essas mudanças, você vai ter custos de manutenção, você vai ter custos de logística, você vai ter custos de operação. Intangível de desenvolvimento é, aonde que vai ficar o seu intangível nessa estrutura? Vai ficar no Brasil? Quando eu falo intangível é a sua marca, é o seu código, é a sua lista de clientes. O que mais de intangíveis aí? Patente. Contratos, né? Contratos de código, as suas patentes. Vai ficar onde? Isso é importante. Se você não entender aonde que tem isso, porque uma patente no Brasil tem um valor. Uma patente no estrangeiro tem outros múltiplos. E aí, a gente move essa patente para fora, a gente move esse intangível para fora. São pontos importantes para você pensar. E múltiplos mudam. Eu não sei se alguém já fez essa transação aqui, mas os múltiplos mudam sim. Você sai de 3 para 15, 20. Né? Bom, aspectos tributários relevantes na hora do flip. Fique à vontade, Letícia. Brincadeira comigo, né? Ele é um especialista tributário, eu já falei societário aqui, né? Não, como a Letícia mencionou, a gente precisa de fazer a Conferência Internacional de Ações, é necessário fazer um laudo e é necessário de recolher o IOF, né? Flip, né? O flip, quando a gente faz o flip, a gente, como eu mencionei, a gente faz uma Conferência Internacional de Ações, porque os sócios da empresa brasileira pegam essas ações, essa participação societária e aportam na estrutura americana. Então, isso é visto pelo Bacen como uma conferência internacional. E aí você tem um câmbio simbólico, porque você não tem uma transferência efetiva de recursos, mas você tem uma transferência ali invisível de uma participação societária indo para o exterior, e ela tem valor. Então, você precisa ter um laudo de avaliação independente que diga o valor dessa conferência internacional. E isso tem... Isso... O Roberto vai desligar, gente. E esse laudo, o câmbio simbólico vai e volta, né? Porque se a pessoa estiver aqui no Brasil, ele vai ter uma conferência de ações agora, não mais uma limitada de uma empresa caimã, uma empresa LLC, assim sendo. Isso é importante. O lado ruim dessa transação, tá, pessoal, é que há o IOF e não há caixa. Então você vai ter que desembolsar. E isso sai do bolso do Founders, tá? É bom e importante para vocês começarem a negociar isso com os seus VCs que vocês estão trazendo. Tá bom? E o imposto de renda, lembrando que quando você vai fazer um exit lá na frente, você pode ter ganho de capital. Muitas das transações no Brasil hoje, você vai estar vendendo a empresa somente brasileira. Você pode ter o ganho de capital dessa transação. Agora, se você vender a estrutura americana com as outras subsidiárias, ganho de capital é 0 nos Estados Unidos, tá? E tributação de dividendos, caso você comece a repatriar dividendos para o exterior e depois exterior, Brasil exterior é 0, mas quando você for receber lá do exterior para a pessoa física, aí você vai ter imposto de renda sobre os dividendos. Eventualmente, é raro você pagar dividendos nesse momento, mas é para você pensar em longo prazo. Ok? Bom, caso você venha a ser cidadão fiscal, prestar atenção no Green Card e o teste de presença física, tá? Muitas das nossas empresas captam, crescem e eventualmente vão morar na Europa, vão morar nos Estados Unidos. A gente tem a Gympass, hoje a operação dos Estados Unidos é quase 3 vezes maior do que a operação Brasil. Então você tem que pensar nesses aspectos aí que nós temos. E as obrigações tributárias de não residente quando você não é residente. O que é isso? Você é somente um investidor naquele local. Tá ok? Eu vou pedir para o... Posso continuar, Roberto? Grace, já está cortando? Vai fechar o meu microfone? Só falta um slide aqui do Canvas. Posso? O pessoal liberou aí. 2 minutos? Então tá. Então vamos lá.
Imposto sobre sucessão. Quando você é um fundador e você tem uma participação numa empresa estrangeira, você precisa de preocupar com o imposto sobre sucessão. Por quê? Porque esse imposto vai... Claro que a gente não morre, né? A gente não pensa nisso, mas é importante, né, Letícia? Porque acontece, e aí a sucessão vai ocorrer no estado que você está fazendo, você é dono daquelas empresas. Então, se você é dono de uma Inc., você vai suceder nos Estados Unidos. Se você é dono de uma participação numa Caimã, você vai suceder em Caimã, e assim por sucessão. Ok? Importante. Já falei sobre dividendos, ganho de capital também já falou. E aqui está o Canvas. Sugiro vocês abaixarem, está ali. Fazem esse Canvas, ele é passo a passo com o que a gente acabou de falar, tá? E vocês registrando, vocês vão receber essa apresentação, né, Letícia? Em cada uma desses quadradinhos tem um linkzinho que resume, né, essas etapas, esses processos. Esse ponto aqui, pessoal, é bem o beabá, passo a passo, para como vocês fazerem esse exercício. Fique à vontade. E posso abrir perguntas e respostas, Grace? Ou você cortou? Vai me desligar? Pode? Roberto, tenho mais um minuto para perguntas e respostas? Alguma pergunta, pessoal? Quem gostou? Gostaram? Gostaram? Eba! Temos pergunta? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Meu nome é Rodrigo, eu tenho uma startup começando agora, a Befine Health Tech. Para uma empresa que está começando agora, que ainda não está tendo renda, se ela precisar do serviço da Drummond, existe alguma maneira para se entrar, vamos falar assim, fazer uma parceria com vocês desde o começo, para quando crescer, virar, como se diz, um cliente pagante? Rodrigo, né? Rodrigo, sim, o time da Letícia tem um projeto startup que ajuda o processo de fazer o flip, tá? E a gente vai acompanhando você com, né, assessorar a startup na captação do investimento, né, com os documentos de investimento, acordo de investimento, mas no nível US, e fazer o flip, né, como um pacote, por assim dizer, porque como anda junto, no momento da captação a gente entrega o flip pronto, né? A gente tem empresas já abertas e esse plano que a gente faz você entra num plano, uma jornada onde não há nenhum tipo de pagamento no começo e só no Series A você vai ter o desembolso de caixa. Exato. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Pergunta ali no fundo. Obrigado. Eu queria saber qual o valor de investimento do cliente pagante. Flips no mercado você vê entre $5 mil a $35 mil. Global. Você vê... Todas, tá? E aí depende do escritório que você vai trabalhar. Bom? Mas isso varia muito, varia difícil muito. dizer, porque depende muito dos seus stakeholders. Às vezes o flip é super simples com 3 acionistas. Às vezes a gente recebe clientes que já deram opção para 30 pessoas, tá cheio de muito conversível, a gente fala, caramba, aí é muito mais complexo o flip, né? Varia muito. Exatamente. Você tem que... Tá? No mercado a gente já tem visto outros players fazendo esse flip. É Felipe, né? Mauro. No mercado tem vários players fazendo esse exercício, é normal, tá? A gente já viu de $5 mil a 35. A Drummond não cobra o flip, a gente só faz o pacote até o final no série Series A, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Pegue o QR Code, faz o download do Canvas. Quem precisar de conversar com a gente está lá no fundo. Espero vocês lá e muito obrigado pela atenção de todos vocês.